Um tema recorrente na Escritura é a punição de Deus em relação aos homens maus e a recompensa para os homens justos. E é também um dos temas aqui do nosso Salmo, Salmo 9. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus abençoe, que vocês tenham um dia abençoado. E eu creio que vocês terão, se ele for baseado na palavra de Deus. Então vamos recapitular aqui um pouquinho, ler um pouquinho o Salmo 9. Salmo 9:1. Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração e contarei as tuas maravilhas. Ó Altíssimo, em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome. Comece o seu dia assim. Antes de você tomar café, de qualquer coisa, o que eu faço? Eu começo orando a Deus. Comece agradecendo a Deus. Se você está feliz, bendiga o nome do Senhor. Se você está triste, enalteça o nome do Senhor, dizendo Ele é a razão da sua existência. Se você está feliz, comemore. Se você está triste por alguma coisa, clame a Deus, mas ore. Faça como Davi. Comece o seu dia como Davi começou o Salmo, louvando a Deus. Verso 3. Quando os meus inimigos se acovardam, eles tropeçam e desaparecem da tua presença, pois tu defendeste o meu direito. Verso 5. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o nome deles para sempre. E Davi vai falando, ele vai discorrendo, mas basicamente aqui o tema de Davi é este. Davi está dizendo, olha, os homens ímpios eles serão punidos. Entretanto nós, os homens justos, o povo de Deus, nós seremos recompensados. Deus há de nos proteger, Deus há de nos guardar. E aí, vamos ler o verso 15, do Salmo 9. Ele diz assim, as nações se afundaram na cova que abriram, seu pé ficou preso no laço que armaram. Isso aqui, quando você olha para a história, né, a história da igreja, a história do mundo, aquelas nações superpoderosas que todo mundo pensava, essa aqui ninguém vai sobrepujar, ninguém vai derrotar essa nação. São nações poderosas, são nações com um armamento bélico poderoso, com estradas, os romanos, suas famosas estradas, e foram ruindo uma após outra, mostrando que Deus é soberano e a sua igreja é que tem se mantido durante esses 2000 anos aí. O reino de Deus, materializado na igreja, tem se mantido, enquanto que todos os outros reinos deste mundo têm caído dia após dia. E aí, Davi continua. Isso é para que você se lembre. Olha, aquela comunidade, eu já falei isso para vocês aqui em outros salmos, outros devocionais. Quem poderia imaginar, gente, ali, Império Romano, poderoso, cheio de poder, igreja primitiva, 120 irmãos, mais uma meia dúzia ali, sem armas, sem prestígio político, sem nada. Esse povo se mantém. Esse aqui não. O Império Romano cai nos seus próprios laços. É o que Davi está dizendo aqui. Então lembre-se disso. Os homens ímpios, eles vão cair. Dê uma olhada para trás. Nesses 2000 anos de história da igreja. Olhe para trás e vê se isso aqui tem se cumprido ou não. E ele continua. Verso 16. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. O Senhor é conhecido pela justiça. Eu sei que este não é um tema recorrente hoje, apesar de ser um tema repetido várias vezes na Escritura, eu sei que esse não é um tema recorrente na maioria dos púlpitos do Brasil. Olha o que o texto declara, o Senhor é conhecido pela sua justiça. Hoje, boa parte dos pregadores querem fazer Deus conhecido apenas pelo seu amor. Claro que o amor é uma doutrina bíblica, mas não é esse amor que está na boca de muitos pastores, não é o amor como o amor bíblico, porque o amor bíblico ele nem se separa da justiça de Deus. Mas olha que coisa interessante, o Senhor vai se fazer conhecido por meio da sua justiça, quando ele julgar os homens maus, quando ele punir os homens maus, o seu nome será glorificado. Um grande exemplo disso é Faraó. Paulo em Romanos 9, ele faz uma citação lá do Antigo Testamento, aquele momento em que Moisés se posiciona contra Faraó e trava ali uma batalha, o reino de Deus versus o reino deste mundo. Deus envia Moisés para combater Faraó, para pregar para Faraó. E Deus fala para Moisés, vá até Faraó e ordene que ele liberte o meu povo. Mas Faraó diz o texto que falou não. E por quê? O texto bíblico declara em Romanos, Paulo declara, Êxodo declara, que Deus iria endurecer o coração de Faraó. Como assim? Deus não provendo os recursos para que Faraó se arrependesse? Sim, porque Romanos declara que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Se Deus não proveu o recurso para que o homem se arrependa, esse homem iria se endurecer mais e mais. E aí ele iria dizer não para Moisés. E justamente por dizer não para Moisés 10 vezes, as 10 pragas foram vistas em todo o Egito.
E o texto bíblico então declara que Deus endureceu o coração de Faraó, que Deus levantou Faraó para mostrar em Faraó o poder de Deus. Por meio de Faraó, por meio daquele homem maligno, daquele coração endurecido, que não se arrependia diante de nada. Gente, pense nisso. Pense nisso. Faraó, ele ouvia de Moisés: amanhã vai ter praga de rã. No outro dia tinha praga de rã. Amanhã vai ter chuva de pedra. E havia chuva de pedra. Milagres notórios. Não tinha como não notar que aquilo era um milagre. E veja quão endurecido ele estava. Quantos reis poderosos aí, poderosos coisa alguma, eles estão nas mãos de Deus, eles pensam que são poderosos. Quantos reis endurecidos, eles nunca se arrependem. Veja, por exemplo, a crise na Ucrânia. Então, e a gente pensa: nossa, Deus não está no controle. Eu levantei Faraó. O texto bíblico declara que Deus levantou Faraó. Gente, quando nós falamos que Deus levantou Davi, todo mundo diz: que maravilha. Mas o texto bíblico declara que Deus levantou Faraó. Quando a gente diz que Deus levantou Ezequias, o homem que teve um coração para Deus, todo mundo diz amém, Deus é soberano. Mas a Bíblia declara que Deus levantou todos, inclusive Hitler. O coração dos reis está nas mãos de Deus e Deus o inclina para onde Deus quiser. Não existe hoje, sabe, os homens hoje estão aí. O que está acontecendo hoje nessa crise, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, na realidade, né, a Rússia invadindo a Ucrânia, tudo isso é um tabuleiro, né, que eles chamam de geopolítica, como que as coisas se organizam. E aí os homens estão lá e elaboram teorias sobre como isso acontece. E apesar de ter um fundo de verdade em tudo isso, no final das contas mesmo, quem orquestra o tabuleiro é Deus. Ele está mexendo os peões, Ele está organizando todas as coisas. E para quê? Para a sua glória. E Ele há de executar juízo sobre os homens maus. Então nós nunca devemos nos esquecer disso. Deus é soberano sobre tudo o que acontece na minha e na sua vida. E aí, o verso 17, Davi diz assim: os ímpios irão para o Seol, sim, todas as nações que se esquecem de Deus. E na versão revista atualizada fala: olha, eles serão esquecidos, vão cair no mar do esquecimento, que dá a mesma ideia aqui do Seol. Mas veja o verso 18, os ímpios serão esquecidos, verso 18, pois o necessitado não será esquecido para sempre. Olha a comparação, os homens ímpios, essas grandes nações, serão esquecidas. Esses poderosos, que hoje todo mundo sabe quem eles são, ninguém vai saber quem eles são. Mas sabe o necessitado? Sabe aquele crente que está me ouvindo agora, que ninguém nem sabe quem é você? Sabe aquela pessoa que está passando um momento de dificuldade exatamente agora? Deus está dizendo: você não vai ser esquecido. Estes homens, que todo mundo sabe quem eles são hoje, eles serão esquecidos. Vocês não. Vocês serão lembrados, porque vocês são o meu povo. Essa é a promessa de Deus. E uma das histórias que mais exemplifica isso é a parábola de Jesus do rico e de Lázaro. Lembra? Os dois morreram. Veja a circunstância. O rico morreu em uma vida esplêndida. E Lázaro, ele terminou seus dias doente, tão enfermo que os cachorros lambiam as suas feridas. Pobre, ele tentava pegar apenas as migalhas que caíam da mesa do rico. E aí então o texto bíblico diz que os dois morrem. O pobre, o Lázaro, o crente, vai para o seio de Abraão, para a glória. E o rico vai para o inferno. Que coisa! Você notou uma coisa aqui? O rico nem nome tem? Exatamente. Serão esquecidos. Ninguém vai lembrar deles. Lázaro não. Lázaro tem identidade. Não importa quão próspero você possa ser hoje. Sempre, se você for fiel a Deus, você pode até ser lembrado pelos homens, mas eles vão lembrar de você de maneira negativa. Pelo menos os homens deste mundo vão lembrar. Porque os homens deste mundo sempre perseguiram o povo de Deus. No final das contas, sendo rico ou não, somos todos uma espécie de Lázaro. Para este mundo, nós somos mendigos. Porque, por exemplo, eles podem usufruir de todos os prazeres deste mundo. Nós não. Nós não. Nós não vamos sair com um monte de mulheres. Nós não vamos beber todas. Nós não vamos encher a cara. Nós seremos sempre mendigos aos olhos deste mundo. Aqueles homens que não podem desfrutar de todas as benesses deste mundo. Mas que coisa. Lázaro tem toda uma vida de dificuldade, de pobreza e de limitação. Mas ele vai para a glória e lá ele não é esquecido, ele tem nome. Enquanto que o rico tem toda uma vida de prosperidade e o seu nome nem é lembrado, ele nem nome tem. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Os homens maus serão punidos. Dê uma olhada para trás. Toda injustiça será desfeita. Olhe para a história. Olhe a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. 2000 anos nós estamos aqui. E aqueles impérios poderosos caíram todos. O Senhor é fiel. Portanto, não desanime se você está enfrentando uma circunstância difícil. Não desanime. Não importa. O seu trabalho, ele não será em vão.
A maldade humana, ela não será esquecida, mas os feitos de justiça do povo de Deus também não. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Que o Senhor renove a nossa fé hoje. Ó Deus, enche-nos de fome por justiça, porque é assim que a Tua palavra declara que devemos ser. Nós não precisamos andar ansiosos por dinheiro, nós precisamos andar com desejo da Tua glória, de servir ao Senhor, de sermos honestos e justos a cada dia. Pai, porque se assim formos, o Senhor há de suprir as nossas necessidades, o Senhor há de nos conduzir até aquele dia. Pai, fortalece a nossa fé, que tenhamos um coração cheio de fé, para valorizar as coisas que realmente importam, as coisas espirituais, o Teu reino, a Tua justiça, o amor. Pai, se vivemos assim, não andaremos ansiosos por coisa alguma. Que a Tua graça, que a Tua paz invada o coração de cada um dos Teus filhos, Pai, que estão me ouvindo agora. Onde eles estiverem, Pai, aqueles que estão na Ucrânia, o Teu povo que está lá na Ucrânia. Deus, protege o Teu povo. Usa, como o Senhor sempre faz, as coisas ruins. Usa as coisas ruins para a Tua glória. Porque sabemos que o Senhor não transforma apenas água em vinho. O Senhor transforma tragédia em algo que glorifica o Teu santo nome. Oramos pelos nossos irmãos e por aquele povo. Oramos, Pai, por todas as pessoas, por Teu povo espalhado em todo o mundo. Que a paz do Senhor invada os nossos corações em mais este dia, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Eu espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser. Tchau.